Mateus! O botijão de gás! Caralho! Caralho, corre! Meu Deus! Olha isso, velho. Tá o seu carro lá, ó. Ó. Quebrou o poste. Quebrou o poste aí, derrubou o poste. Já fingindo lá dentro? Olinto Meirelles, Barreiro de Baixo. Olha aí. Olha os carrinhos aí. Olha o Itaú lá, ó. Até o busão subiu, filho, no canteiro central, ó. Ó a motoca lá, ó. Ih, vai boiar. Cê tá doido. Mataram o general iraniano Qassem Soleimani quando ele estava prestes a atacar diplomatas americanos, mas insistiu que Washington não quer mudar o governo do Irã. O presidente americano Donald Trump disse nesta sexta-feira que o objetivo do ataque que matou Qassem Soleimani era impedir e não começar uma guerra com o Irã. O general iraniano morreu em um bombardeio realizado no aeroporto internacional de Bagdá. Tenho muito respeito pelos iranianos. Eles são um povo incrível, com uma inacreditável herança cultural e um potencial sem limite. Não queremos a mudança de regime do Irã, mas a agressão de Teherã na região usa agentes para desestabilizar os países vizinhos. Isso tem de terminar e terminar agora. Mais cedo, pelo Twitter, o presidente americano alfinetou Teherã, dizendo que o país nunca ganhava uma guerra, mas nunca perdia uma negociação. Já o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, exigiu uma severa vingança pela morte de Soleimani.
sociais não fazem sentido e que é necessária uma nova ordem mundial para o século XXI contra as tendências nacionalistas e de isolacionismo. A nova ordem dos jogadores de futebol e das seleções pelo mundo. É uma nova ordem do futebol em geral. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. O Papa Francisco renovou o apelo pela paz no mundo depois de recordar neste domingo a convenção. O Papa Francisco recebeu nesta terça-feira o presidente francês Emmanuel Macron, que faz sua primeira visita à Santa Sé. Em um discurso no início de abril, na Conferência Episcopal da França, Macron disse querer reparar o vínculo entre a Igreja Católica e a República Francesa, danificado nos últimos anos. Antes do encontro, Macron teve um encontro com a comunidade de fiéis católicos Santo Egídio, envolvida na acolhida de imigrantes. Macron protagoniza uma disputa diplomática com as novas autoridades italianas que defendem a linha dura com os imigrantes que tentam chegar à costa do país. O Papa sempre questiona os dirigentes da União Europeia sobre a questão migratória, alegando que eles têm a obrigação de acolher os imigrantes. A una globalización. La globalización no es mala. Al contrario, la tendencia a globalizarnos es buena, nos une. Lo que puede ser malo es el modo de hacerlo. Si una globalización pretende igualar a todo como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Si una globalización busca unir a todos, pero respetando a cada persona, a su riqueza, a su peculiaridad, respetando a cada pueblo, a cada riqueza, a su peculiaridad, esa globalización es buena y nos hace crecer a todos y lleva a la paz. Não fazem sentido e que é necessária uma nova ordem mundial para o século XXI contra as tendências nacionalistas e de isolacionismo. A nova ordem dos jogadores de futebol e das seleções pelo mundo. É uma nova ordem do futebol em geral. Donald Trump divulgou hoje uma proposta de plano de paz para israelenses e palestinos. Esse plano estabelece a soberania israelense sobre boa parte do Vale do Rio Jordão, isso a oeste da fronteira com a Jordânia. Esse território engloba partes ali da Cisjordânia, é a região de maioria palestina e que é reivindicada como parte do Estado palestino. Trump anunciou esse plano na Casa Branca ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que historicamente defende a anexação do Vale do Jordão por Israel. Sem dar mais detalhes, o presidente americano anunciou que, sob esse plano, o território palestino mais do que dobraria de tamanho e o Estado teria então a sua própria capital, em Jerusalém Oriental, onde os Estados Unidos abririam então uma embaixada. Essa proposta também inclui um investimento comercial de 50 bilhões de dólares e que geraria, segundo o presidente americano, 1 milhão de empregos para palestinos. Isso já nos próximos... Há quase 3 anos, o Instituto do Templo inaugurou um programa para estimular o nascimento de uma novilha vermelha em Israel.
Devido às leis que restringem a importação de gado vivo para Israel, o Instituto do Templo importou embriões congelados de angus vermelhos, implantando-os em vacas domésticas israelenses. As vacas prenhes foram criadas em fazendas de gado em diferentes locais do país. As vacas estão dando à luz neste verão com vários bezerros já nascidos. E o que isto tem de importante na geopolítica? Tudo, pois só para começar envolve uma disputa pelo pedaço de terras mais visado do mundo. Embora ainda precise ser acompanhada até a fase adulta para ver se não abrirá nenhuma mancha, uma das novilhas vermelhas recém-nascida foi certificada por uma junta de rabinos como cumprindo todos os requisitos bíblicos de pureza, sendo a novilha vermelha a principal componente do processo de purificação ritual da impureza, segundo a Torá, que resultaria da aproximação ou do contato com um corpo morto, por exemplo. Por conta da destruição do segundo templo, a novilha seria necessária para uma purificação do povo, sem a qual não poderia ser retomado o serviço do templo, ou seja, também se tornaria inútil a reconstrução do Templo de Salomão. A novilha vermelha é descrita no livro de Números, capítulo 19, versículo 2. A novilha, nascida de um parto natural, deve ser inteiramente vermelha, com não mais do que 2 pelos não vermelhos em seu corpo inteiro. Também nunca deve ter sido usada para qualquer espécie de trabalho. A existência de uma novilha assim é considerada uma anomalia biológica muito rara. O ritual requer uma quantidade infinitamente pequena de cinzas. Desde a época de Moisés, que pessoalmente preparou a primeira novilha, até a destruição do templo, apenas 9 novilhas vermelhas puras foram preparadas. No entanto, segundo a crença, isso foi suficiente para manter a pureza ritual de toda a nação por quase 2000 anos. Segundo a tradição judaica, haverá apenas 10 novilhas vermelhas na história da humanidade, com a 10ª novilha dando início à era messiânica. O rabino Moshe ben Maimon, ou Maimônides, o mais renomado erudito judeu medieval conhecido pela sigla Rambam, escreveu em sua explicação da mitzvah que a 10ª novilha vermelha será realizada pelo rei, o Messias. O rabino Chaim Richman, diretor internacional do Instituto do Templo, comentou no site do Instituto que, abre aspas, se não houve nenhuma novilha vermelha nos últimos 2000 anos, talvez seja porque o tempo não estava certo. Israel estava longe de estar pronto. Mas agora, o que poderia significar para os tempos em que vivemos ter os meios de purificação tão próximos? Com as palavras de Maimônides em mente, não podemos deixar de nos maravilhar e orar. Se há agora novilhas vermelhas, não é a era que vai precisar delas? Fecha aspas. Não menos rigorosas do que as leis relativas à novilha são as leis relativas ao local onde a novilha é queimada para produzir as cinzas de purificação. Há quase 30 anos, o rabino Jonathan Adler, que também é arqueólogo, realizou um estudo aprofundado sobre as referências textuais ao local onde a novilha vermelha foi queimada, publicando seus resultados no Jornal da Torá, Teshumim. Seus cálculos, baseados no Santo dos Santos, localizado onde o Domo da Rocha está hoje, o levaram a um local onde a Igreja Católica Dominus Flevit, construída em 1955, está agora. Pesquisas arqueológicas descobriram características únicas do local que corresponderiam à descrição do Talmud. Sendo assim, um ritual que promete trazer o Messias esperado pelos judeus, reconstruir o Templo de Salomão, que em tese teria de ser onde está localizado um dos locais sagrados do Islã, o Domo da Rocha, com a novilha tendo de ser queimada no local onde está hoje uma igreja católica, certamente é um evento que movimentaria exatamente todas as peças da geopolítica mundial.
Alerta da salvação. Biochip. Dispositivo eletrônico sem bateria que pode ser implantado sob a pele. Segundo a Research and Markets, o mercado de biochips já movimenta mais de 7 milhões de dólares no mundo. E o número de implantados cresce assustadoramente. A Mal é dono de uma empresa nos Estados Unidos que já vendeu mais de 20 mil biochips, inclusive para o Brasil. Se você tem um cartão de acesso, você coloca na porta e ela abre. Mas eu não queria transferir a chave para um cartão. Então eu comecei a pensar nos chips que estavam sendo usados em cachorros e gatos. E pensei, por que não em mim? Áurea é fisioterapeuta e quer colocar o chip. Eu tô bem com expectativa, ansiosa. Isso pra mim é futuro. Eu já não gosto de andar de bolsa. Agora, então, sem precisar andar com cartão de crédito, dinheiro, nem nada. Vai ter gente que vai perguntar onde que estão os meus documentos. Tá aqui. O documento tá aqui. Marcela Mugnani é publicitária e já se tornou adepta. Eu paguei R$200 para fazer a implantação. E só, assim, e baixei o aplicativo. Eu sou o marido da Marcela e quando ela me contou dessa história da implantação do chip, eu estava em casa, ela me ligou, ela tinha ido a um festival de inovação, falou, coloquei um chip. Eu falei, como assim, né? Rafael Bastos tem 2 biochips, um em cada mão. A minha família ficou bastante empolgada, porque eles são igual eles, gostam de tecnologia. Né? E alguns amigos ficaram assustados, principalmente os religiosos. Ele incomoda porque ele perfura a pele. O catéter que é utilizado para fazer o implante é semelhante a uma injeção, né? Ao qual você enfia a injeção na pele e basicamente solta o biochip lá dentro com uma seringa mesmo e retira, né? E basicamente você coloca um band-aid, você não precisa nem dar ponto. Mas seria tudo isso uma vantagem para o ser humano? Não sei, ficou essa questão na cabeça, né? Se a gente está avançado demais para pensar nisso, se a gente está sendo precipitado, ou se já é a hora da gente encarar a brincadeira e entrar de vez na tecnologia, mergulhar de cabeça. Segundo o livro do Apocalipse, capítulo 13, chegará um dia que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, serão obrigados a receber uma marca na mão direita ou na testa. E com todo esse avanço tecnológico, um fato se torna claro: os dias estão cada vez mais curtos. E estes sinais apontam para o fim.